que os santos anjos, eles nos impulsionam a viver, como nós já vimos pela manhã. A vida que os anjos têm para com Deus, eles querem que nós a tenhamos também. Lógico, cada um na sua natureza. Eles, como anjos, como espíritos puros, nós como homens, vivemos nesta terra. Lógico que os anjos se decidiram uma vez só por Deus. Aqui nessa terra, todos os dias, nós devemos nos decidir por Deus. A decisão nossa ela é fundamentada todos os dias da nossa vida. Não só uma vez, mas todos os dias. Quando nós temos vida, nós temos a oportunidade de nos decidirmos por Deus. E essa nossa decisão, ela tem muitas formas de ser atual e de agir na nossa vida. Então as virtudes são frutos de Deus produzidos em nós. Frutos de Deus produzidos em nós. Cada virtude ela é necessária. A fé, a esperança e a caridade são virtudes que Deus nos dá. De graça. Nós usamos de meio nenhum a não ser a oração. Eu devo pedir a graça da fé, pedir a graça da esperança, pedir a graça da caridade. Só Deus pode me dar, só Deus. Ninguém nesta terra, nem o diretor espiritual, nem ninguém pode me dar a graça da fé, nem da esperança, nem da caridade, que eu preciso para viver com Deus, para viver comigo mesmo, com a minha natureza e para conviver com a natureza dos outros. Essas graças, elas nos vêm mediante a oração. Feliz daquele que tem coragem de todos os dias e muitas vezes por dia implorar a Deus essa graça. Senhor, dá-me a graça da fé, dá-me a graça de acreditar em vós, me dá a graça de esperar em vós, que eu dependa de ti. Às vezes nós procuramos uma independência, não? Nós estamos vivendo numa sociedade que prega isso, em que cada pessoa tem que procurar a sua independência, não deve depender de ninguém, ou seja, não deve esperar nada de ninguém. Santos anjos nos ensinam a depender de Deus. Eu preciso saber esperar em Deus, colocar minha vida nas mãos dele e saber que ele toma conta dessa história, dessa vida que pertence a ele. Se eu estou aqui, como eu disse, nós estamos na mão dele, nós dependemos dele. Então de quem é que nós vamos esperar? Dele. Só que o simples ato de saber esperar de Deus as graças é uma virtude que só ele pode dar. Nós devemos pedir: Senhor, me dá a graça de esperar em vós. O Senhor seja a minha esperança. A razão da minha esperança seja o Senhor, não seja nem mesmo o céu. O Senhor já me prometeu um dia, mas que seja o Senhor a razão da minha esperança. Depois, caridade, Ele mesmo o amor. São Paulo, ele diz que todos os dons vão passar, tudo que nós sabemos fazer vai passar. Ou seja, nós não vamos precisar mais. Depois da morte, nada natural nosso precisaremos. Nenhum dom natural nós vamos precisar. Somente do dom do amor. Lá no céu se ama somente. No céu se vive de Deus, Ele é o amor. E eu preciso pedir Ele essa graça. Me dá a graça de vos amar, ou seja, a caridade, o amor. Então essas três virtudes Deus nos dá mediante a oração. Entendam bem, mediante a oração, não é por outro meio. Agora, todas essas 7 virtudes, né, características dos anjos, não características do homem, mas dos anjos. Os santos anjos nos inspiram a sua prática, para que na prática Deus confirme essa virtude na nossa vida e ela passe, né, a fazer parte da nossa história e da nossa essência. Como eu estava dizendo, a fidelidade é a primeira. A vida dos anjos é marcada pela fidelidade a Deus. Esse grito de São Miguel é o grito da fidelidade. Quem como Deus? A própria devoção a São Miguel, né? São Miguel é mestre da humildade. Depois nós vamos ver sobre a humildade. E São Miguel é mestre da humildade. E ele gosta quando uma pessoa pede a ele que o ensine a ser humilde.
Engraçado, porque às vezes a gente não sabe de alguma coisa, a gente pede alguém que nos ensine, né? Eu achei graça de um padre da casa do Hélio. Ele pediu que ensinasse ele a fazer aqueles terços de corda, aquele nó, né? Ele não sabe. Ele pediu que ensinasse. Muita coisa a gente não sabe. Quando a gente não sabe, a gente pede. Aquele que sabe, que nos ensina essas virtudes, os anjos são mestres. E nós devemos pedi-los que eles nos ensinem. Primeira virtude, quando nós já meditamos a fidelidade: cumprir o que foi prometido a Deus, custe o que custar. Engraçado, no matrimônio se diz uma frase que cabe para todos os sacramentos e para toda a nossa vida: na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Ser fiel é cumprir o que você prometeu, você querendo ou não querendo, você tendo motivo ou não tendo motivo, você tendo saúde ou não tendo saúde, você tem que cumprir. Isso é ser fiel. Principalmente quando você não quer, principalmente quando você não tem motivo, quando você não tem disposição e você permanece porque você prometeu. Agora entendam bem, não é uma escravidão no sentido assim, não, eu prometi, agora eu vou ter que cumprir porque é uma obrigação sem amor. Não, eu cumpro porque Deus não merece a minha infidelidade. Se uma pessoa humana que nós amamos e que nós temos com ela consideração, nós enxergamos que ela não merece a nossa infidelidade, avalie Deus nosso Senhor, que em tudo sempre foi fiel no que Ele prometeu e ainda continua fiel cada dia na nossa vida, conservando a nossa existência. Porque se Deus não confiasse em nós, Ele não permitiria que estivéssemos vivos aqui hoje, agora, na hora do sono. Ele não permitiria que estivéssemos aqui se Ele não confiasse em nós. Ele confia em nós. Ele é fiel. Ele disse a Noé: nunca quebrarei a aliança que fiz contigo. De Noé até nós, Ele ainda repete a mesma coisa. Eu não vou quebrar a aliança que eu fiz com você. No dia do seu batismo, eu te acolhi como meu filho. Eu não te acolhi como um cachorro. Tem gente que a cachorra para, aquele tanto de cachorrinho, né? Todo mundo fica doido querendo cachorro, quando é de raça, né? Quando é vira-lata, ninguém quer. Quando é vira-lata, você paga a pessoa para aceitar o cachorrinho, não quer. Agora, quando é de raça, o povo briga querendo um cachorrinho, né? E quando é gato, principalmente, ninguém quer mesmo, já foi tudo no mato. Deus não nos acolhe como animal. Você acolhe aquele animalzinho, põe ele por um canto e fala assim: não, vou deixar ele crescer. Vai jogando comida, não. Deus nos acolhe como seus filhos. E Ele é fiel a essa acolhida da nossa pessoa. Ele nos trata como filhos. Lógico que tratar um filho é ser severo, é ser rígido, é ser justo. Nós também estamos num tempo em que todo mundo fica supervalorizando a divina misericórdia, graças a Deus. Só que eu queria que vocês entendessem uma coisa: o primeiro fruto da misericórdia é a justiça, viu, gente? Então, ser bobo. Porque a gente pensa que o fruto da misericórdia é ser besta, ser bobo. Não. O primeiro fruto da misericórdia, disse Jesus a Santa Faustina, é a justiça. Deus é bom, é. Ele é santo, é, mas Ele é justo. Ele é justo. O que Ele disse está dito. Não volta atrás. Ele é justo. Se Ele é justo, Ele também me ensina essa justiça que eu preciso viver. Eu preciso viver. Então, como diz o texto, a fidelidade aperfeiçoa todas as virtudes. Disse que a prova que no início dividiu os anjos demonstrou a sua fidelidade a Deus. Juntamente com São Miguel, quem é como Deus? Os anjos fiéis escolheram a fidelidade, enquanto os anjos caídos se lançaram para longe de Deus. Olha que beleza, foi uma escolha pessoal dos anjos. Eles escolheram ser fiéis, eles escolheram para a sua vida. E o nosso anjo da guarda, ele nos conduz a também a escolher: eu quero ser fiel para sempre, querendo ou não querendo, quero ser fiel, não tendo forças,
não tendo motivo, às vezes não vivendo uma situação que me agrada, mas eu preciso. Porque Ele é fiel, eu preciso ser também, eu escolho. Entenda bem, gente, é uma escolha de vida. É uma decisão. A vida da graça é uma decisão. Simplesmente uma decisão. Você escolhe. Eu quero ser de Deus, sim. Então tem os passos que eu devo trilhar. Fidelidade, eu escolho ser fiel. Eu não fico sentado esperando que a fidelidade caia do céu. Não. Eu me decido, eu quero ser. E eu vou ser. Só que é difícil, as pessoas elas não têm uma decisão muito firme. Quando não há acordo entre a vontade dela e os acontecimentos que a divina providência permite, ela abandona. Ela abandona. Isso é muito comum na vida religiosa. A pessoa diz que tem vocação. Ela fala, não, eu tenho vocação. Eu nasci para ser padre, para ser freira, eu nasci para ser um consagrado. Só que na primeira dificuldade ela fala, não vou viver isso, não vou viver outra coisa. Olha isso. Como é que a pessoa tem vocação e na hora que Deus permite que ela mostre que ela é fiel, ela pula do barco? E assim na vida de cada um aqui existe uma situação dessa também. Quantas vezes no matrimônio, por exemplo, na hora em que Deus permite que você seja fiel, que você mostre fidelidade um para com o outro, o que você faz? Vai embora. Não, eu vou partir para outro, isso aqui não está dando certo não. Cuidado. Quando você chegou diante do altar para casar, você não disse assim, eu sou fiel enquanto eu quiser. Eu vou te amar até o dia que eu tiver força. Eu vou te amar até o dia que a gente tiver com a mesma opinião. Vocês não disseram isso diante do altar, quem é casado. Você prometeu para sempre. O batizado. Não se vai lá e se batiza uma pessoa por um ano. Não, vamos batizar por um ano. Se ela quiser, ela renova o batismo ano que vem. Porque se ela não quiser ser batizada, ano que vem ela rasga a lembrancinha e acabou. Ela não é mais batizada. Não, é para sempre. Então, para sempre você tem que viver o que você prometeu a Deus. Não prometeram que você seria cristão? Seu pai e seus padrinhos, eles não prometeram no seu batismo que você seria cristão? Qual é o papel do pai e dos padrinhos? Fazer tudo para que aquela criança seja um verdadeiro cristão. O papel deles. E quando a pessoa é adulta, ela vai até o encontro do batismo, ela própria tem que ser firme no que ela buscou. Não, eu quero ser de Cristo. Pois então eu vou viver como um cristão. Eu vou viver como uma pessoa que pertence a Cristo. E a fidelidade, além de uma decisão, é o ato concreto que mostra o que você prometeu a Deus. E os anjos colocam isso no nosso coração para sempre. Uma palavra que sempre o nosso anjo coloca na nossa consciência, para sempre. Ele nunca coloca essa palavra por enquanto, por um momento. Ele coloca para sempre. Isso nos dá força. Quantas pessoas que conseguiram vencer suas tentações, mudar o seu caráter, seu temperamento, por quê? Porque elas pensaram nessa palavra para sempre. E eu prometi a Deus. E eu quero amar a Deus, eu quero permanecer na amizade com Deus, quero estar na graça de Deus, eu quero estar na graça de Deus. Pois então, eu vou cumprir. Como eu estava falando para vocês antes da história de Santo Antônio. Como eu conheci um padre em Anápolis, muito interessante, um padre muito santo. Eu não sei se ele foi para os Estados Unidos ou para as Filipinas, ele é filipino. Ele contou a história dele. E ele foi para um convento e não sabia se tinha vocação. E foi assim mesmo, ele queria. Né? Muitas vezes Deus começa com um querer eufórico, né? A gente quer muito e fica naquela euforia, e ele foi. Só que quando chegou, depois que passou a euforia, que a poeira abaixou, e ele foi vendo que, por mais que ele
tivesse entrado na vida religiosa, ele não tinha deixado de ser gente, ele não tinha deixado de ser homem. Porque às vezes a gente pensa que a gente vai rezar, a gente casa, a gente veste uma batina, a gente deixa de ser uma pessoa humana, frágil, limitada. Pelo contrário, nós continuamos essa mesma pessoa. O que muda é a força de vontade, que me faz ser diferente, que me faz ser diferente. Então um dia ele chegou para o superior dele e disse: eu vou embora, eu não aguento mais, eu vou casar, e isso aqui não é para mim não, eu não consigo ser fiel. E o seu superior, o padre Stefano, olhou para ele e disse assim: volta para o seu quarto, para a sua cela, e fica quieto, porque você tem vocação e você vai ser padre. Ele já tem uns 20 anos de padre. Eu escutei ele dizendo isso. Eu não sei se eu tenho vocação, mas eu obedeci meu superior, porque eu sei que o superior representa Deus. Se ele me falou que eu tenho vocação, então eu tenho, apesar que eu acho que não tenho, mas eu obedeço. Vocês podem falar: não, ele foi coagido, fizeram uma lavagem cerebral dele. Não. Olha o que é a consciência. Eu não quero, mas eu confio que Deus falou por ele, então eu obedeço. Cadê as pessoas que obedecem à voz de Deus? Quanta coisa que Deus fala e nos pede, nos conduz, e nós não damos a mínima. Depois da fidelidade bem vivida, ela nos leva à humildade. Vejam bem, como um rosário. Bota esse rosário aqui na mão da Nossa Senhora. Vocês podem ver que cada uma dessas pontinhas, ela está presa por uma corrente, por um arame. Tira-se o arame, caem-se todas as contas, deixa de ser um rosário. Cada virtude depende da outra. Ninguém pode dizer assim: não, eu sou fiel, mas eu não consigo ser humilde. Isso não existe. Uma virtude depende da outra para ela existir. A fidelidade nos leva à humildade. Olha que beleza. A humildade, ela é serva da perfeição. O que é ser humilde? É ter consciência do que se é. A gente tem uma ideia muito feia da humildade. Às vezes a gente vê uma pessoa pobrezinha, né? Você vai visitar uma pessoa bem pobrezinha, bem mereré, aí você fala assim: nossa, fulano é tão humilde. Na verdade você está dizendo: fulano é muito pobre. Fulano tem uma casa muito mal arranjada. Nossa, fulano tem uma casa tão humilde. Você chega lá, um chiqueiro, velho, todo mal arranjado. Isso não é ser humilde. Nossa, fulano é tão humilde, anda sujo, esfarrapente. Não é humildade, não, isso é pecado. Uma alma uma alma pecadora, o corpo padece na sujeira, né? Então quando você tem uma alma muito suja, o seu corpo também fica igual na sujeira, né? Não tem limpeza. A humildade é a consciência do que você é. Isso é humildade. Quem você é? Você é filho de Deus. Você tem essa consciência perfeita. Você não acha que você é mais do que isso, nem menos do que isso. É uma falsa humildade. Às vezes a pessoa se rebaixar do que ela é. Muitas pessoas se rebaixam, não é porque elas se acham humildes, é porque elas querem que os outros a coloquem acima. Isso acontece muito. Não, eu sou muito assim, só para que o outro fale: não, você não é isso não, você é muito mais do que você pensa. Não. A humildade é você ter consciência de quem você é. Filho de Deus, e acabou e pronto. Nem mais nem menos. Uma pessoa que depende dele. Você saber quem você é e dar a vida por aquilo que você é. São Francisco de Assis, ele falava: eu sou o que sou diante de Deus, e isso me basta. Quantas vezes as pessoas, elas procuram elogios? Elogios. Tem gente que dá a vida por um elogio, faz tudo para que o outro fale alguma coisa, aí o superego dela levanta e ela parece que ela até sai da depressão. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa que procura muito elogio, ela tende a esconder quem ela é. Quem ela é. Agora nós estamos na época do Facebook, é muito interessante. O Facebook é uma coisa boa para você falar com alguém, colocar uma notícia, acabou. Agora tem gente que vai lá no Facebook e fala: hoje eu estou mal, hoje eu estou triste. Aí vai uma pessoa e coloca uma mensagem: não, fulano, você é tão especial.
Aí a pessoa fala, não sou especial. Olha que miséria. Aí fica aquela rasgação de seda. Não, eu não sou, não você é. Não, eu não sou, não você é. Aí a pessoa está com uma crise existencial e coloca lá, ai, eu não vejo mais sentido para a vida. Aí todo mundo começa a colocar uma frase. Tem dó, gente. Isso é falta de humildade, isso é orgulho. Orgulho disfarçado de humildade. Você querendo que as pessoas te dêem valor. Quem procura o prêmio nesse mundo não vai ter o prêmio na vida eterna. Você já recebeu aqui? Você quer ser bem quisto, bem valorizado? Quer que todo mundo te coloque no altar? Pois então vão te canonizar em vida. Quando você morrer, você não vai alcançar o mérito de Deus. Você já recebeu em vida. O orgulho disfarçado de humildade faz isso. Uma falsa humildade me faz procurar consolo nas pessoas. Uma pessoa consciente do que ela é, no seu sofrimento, na sua solidão, ela não vai mendigar. Ela não precisa mendigar. Olha o que o Padre Pio falava. Se eu estou agradando a Deus, o resto não me interessa. Porque às vezes nós vamos trabalhar para Deus, fazer algo por Deus ou por alguém. Vamos ver a pessoa. Às vezes você faz uma obra para uma pessoa. Para uma pessoa. O que você quer? Que ela te reconheça. Você não faz por amor. A pessoa que ama dar, ela não quer receber. A pessoa que ama, ela não espera que o outro venha até ela. Ela vai até ele. Quem ama, vai. Nunca se esqueçam disso. Quem ama não fica esperando. Quem ama, vai ao encontro do outro. Quem ama, procura. Não é à toa que Deus fez isso. O que Deus fez conosco? Ele veio à nossa procura. Como até hoje Ele ainda continua nos procurando. No véu do sacramento. Em cada Santa Missa Deus nos procura ainda. Todas as vezes que o sacerdote levanta o corpo de Cristo, do alto onde Ele está, Ele nos procura para ser a nossa vida. E assim nos fazer humildes, termos consciência de quem nós somos, filhos de Deus, pessoas que dependem dEle, nada mais do que isso, filho de Deus, nada mais, nada menos do que isso. É a segunda virtude que o Santo Anjo nos impulsiona a procurar viver. Eu tenho consciência de quem eu sou. Incrível. Quando você tem consciência de quem você é, você não peca. Não peca. Por que nós pecamos muito? Porque nós não sabemos quem nós somos de verdade. Se nós tivéssemos consciência de quem nós somos para Deus, seus filhos, nós não procuraríamos fora de Deus que não é Ele. Então o anjo da guarda Ele nos dá esta graça. Por isso que fala, a humildade ela é serva da perfeição, ela serve à perfeição, ela serve à santidade. Para que eu alcance a santidade, eu preciso saber quem eu sou. Filho de Deus, dependente dele. Depois, serva da caridade. A humildade verdadeira, quando eu sei quem eu sou, eu consigo ir ao encontro do outro, para ser o que o outro precisa, não o que eu quero ser. Engraçado, não? Às vezes nós nos aproximamos das pessoas, não para ser o que ela precisa, mas para ser o que eu quero ser na vida dela. E às vezes o que eu quero ser, essa pessoa não precisa. E eu insisto. Por isso que a minha vida se torna difícil. A minha convivência com as pessoas se torna difícil. Porque eu quero me impor numa realidade a qual essa pessoa não precisa. Não precisa. Depois, caridade, a esperança, né? Serva da esperança. A humildade me faz esperar em Deus. Eu sou filho dele, eu dependo dele, eu espero. Se eu tenho consciência, eu sou filho de Deus, eu vou esperar de quem? Vou esperar de uma pessoa que não me conhece? Eu espero em Deus. E Deus, Ele move os corações. A caridade é a ação de Deus passada pelo coração das pessoas. Quando você é levado a ajudar uma pessoa, não é simplesmente porque você quer ajudar a pessoa.
É Deus quem cuida da necessidade dessa pessoa por você. É Ele que te move a suprir aquela necessidade daquela pessoa. Então a humildade. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você se permite ser usado por Deus. Você não põe limite à ação de Deus. Porque tem gente que põe limite à ação de Deus. Eu só vou ajudar, eu só vou fazer até aqui. Daqui para cá eu não faço mais nada. Olha o limite. Nós temos que ter cuidado com o limite do amor, viu? Quem ama a Deus não pode limitar o seu amor. Amar a Deus é amar sem limite, como dizia o santo, Santa Teresa, por exemplo. E esta caridade que nos leva a essa esperança, não tem limite essa espera. Eu dependo de Deus. Eu sei que Ele vai fazer. Às vezes nós sofremos muito, porque nós trabalhamos com as nossas mãos. E tudo aquilo que nós fazemos sozinhos fica incompleto. Toda obra pessoal, comunitária, uma obra material que seja, uma obra espiritual, quando você faz por si mesmo, é incompleta a sua obra. A sua obra, ela sempre ficará incompleta. Tudo que nós fazemos sozinhos falta o principal. Quando eu me abro para viver o que eu sou levado a depender dele, a esperar nele. Eu faço o meu papel. Qual é o meu papel nesse mundo? Ser filho. Como filho, Ele cuidará de mim. Não queiram ser independentes de Deus, em nada. Não procurem fazer as coisas da forma que vocês acham que é certo, nem mesmo na vida espiritual, quer dizer, principalmente na vida espiritual. Não procurem a Deus do jeito que vocês acham que vão encontrá-lo. Não amem a Deus do modo que vocês acham que está agradando a Ele. Não façam do jeito que vocês acham as coisas. Se permitam ser conduzidos por Deus. Aprenda a esperar em Deus, se abandonar nele. Ele te conduz, Ele te leva. Por exemplo, você faz um propósito de vida. Você vai durante uma semana fazer sacrifícios. Uma semana de sacrifício. Você escolhe isso. Só que você fala, mas eu vou fazer tal e tal e tal e tal sacrifício. 7 sacrifícios, 7 dias da semana. Quando é no terceiro dia você se acostuma com o sacrifício, aí perdeu o mérito. Quando você se acostuma com o ato, ele perde o mérito. Como é que nós vamos obter o mérito? Você tem um propósito dado por Deus. Uma semana de sacrifício. Se abandona. Senhor, eu aceito tudo que o Senhor permitir que aconteça comigo durante essa semana. E Ele vai dar muitos momentos de sacrifício. Ele vai permitir que aconteça. Ele vai te dar como um dom, como um presente. E qual é o nosso papel? Abraçar. Aceitar aquela situação. Às vezes as penitências que nós procuramos fazer, elas estão manchadas de vontade própria. Aquela penitência que você aceita vindo da mão de Deus, ela traz muito mérito, muito mais graça de santidade e conversão do que aquela que eu procuro por vontade própria. Tem muita gente que faz propósito de fazer jejum, tantos dias. Quando Deus permite um momento de sacrifício, ela perde a graça. Quando ela tem um momento para ter paciência, ela não tem paciência. Ela está fazendo jejum, mas ela não tem paciência. Ela perdeu a graça. O sacrifício é fruto da esperança. Você espera em Deus, Ele vai te dar os meios para você dar a Ele a prova de amor. Não procurar. Cristo, Ele, na vivência da esperança, todos os seus atos concretos o levaram para onde? Para a cruz. Cristo não saiu em Cafarnaum, em Betsaida, em Canaã. Ele não foi em lugar nenhum dizendo, olha, eu nasci para morrer na cruz, então me crucifiquem. Eu nasci para redimir vocês. Eu estou esperando ansiosamente o momento. Ele viveu cada momento de sua vida, ao ponto que
a sua própria vida, o levou para a cruz, para que ele pudesse consumar o seu amor ao Pai. Assim deve ser a nossa vida. A esperança me leva a viver o que Deus quer que eu viva, não simplesmente o que eu quero viver. Porque, torno a repetir, muito do que fazemos às vezes na vida espiritual não tem marca de santidade. Porque nós fazemos porque é bonito, nós fazemos porque achamos que é o nosso caminho. Feliz a pessoa que entra na perfeição, aceitando o caminho que Deus dá para ela. Uma vez eu estava lendo um catecismo, Espanhol em Exemplos, que eu me esqueci o nome do santo. Ele era um pregador muito famoso, um pregador extraordinário. Ele convertia as pessoas, curava as pessoas. Só que um dia ele sentiu um grande desejo de ir para Cartucha, de ser monge. E ele foi. Humanamente falando, foi uma derrota, porque ele podia ter feito o seguinte: ele tinha muito mais fama pregando do que escondido. Só que escondido ele tinha muito mais poder do que quando pregava. Porque enquanto ele pregava, ele falava só para aquele povo que estava escutando ele, igual eu. Estou aqui falando com os que ainda estão acordados. Né? Então eu falo só com vocês. Quando eu rezo, eu levo Deus para todas as pessoas, principalmente as que eu não conheço. Quando eu falo é só para vocês. Quando eu rezo é todo mundo, principalmente que eu não conheço. E quem é que me leva até essa vida? Deus. Eu me abandono na mão dele, ele me conduz. Humanamente falando, aquele pregador devia ter continuado pregando. Não. Deus o conduziu para o deserto, para que ele pudesse salvar as almas só diante dele. Porque enquanto se prega, se fala de Deus. Enquanto se reza, se fala com ele. Quando eu prego, eu falo de Deus para vocês. Quando eu rezo, eu falo de vocês para Deus. Engraçado, não é o contrário. Quando se reza, você fala das pessoas para Deus. Como Nossa Senhora fez nas bodas de Caná. Ela se aproxima de Cristo e disse da necessidade daquele casal para ele. Mas isso é a esperança que nos leva a viver. Eu me abandono em Deus, Ele me conduz por onde Ele quer que eu possa ir. Depois, a humildade, ela é a serva da fé. Se eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu devo acreditar. Eu sei que eu preciso acreditar em Deus. Eu não preciso acreditar em mim, nos outros primeiro. Primeiro eu acredito em Deus, para depois Deus fazer com que eu acredite em mim como Ele acredita em mim. E eu acredito nas pessoas como Deus acredita nas pessoas. É um caminho, gente. É um caminho. Primeiro você acredita em Deus. Deus, Ele faz você acreditar em si mesmo, como Ele acredita em você. E depois Ele leva você a acreditar no outro como Ele acredita no outro. Ou seja, como Ele acredita no próximo. É um caminho. Mas somente o conhecimento reto de quem você é que faz você confiar naquele que também você conhece como seu Deus, como seu tudo. Depois, ela é a serva das virtudes morais, ou seja, temperança, a modéstia, né? E assim por diante. Tudo é governado pela humildade. Humildade. Hoje se fala muito de modéstia, né? Muito mesmo de modéstia. A modéstia, antes de ser exterior, ela é interior. Antes de qualquer coisa, ela é interior. Eu me respeito como templo de Deus. Fora, não é assim? Eu me respeito como filho de Deus aqui dentro. A modéstia começa na alma, depois ela sai para fora. Mas é fruto do que? Da humildade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou corporalmente, quem eu sou, templo do Espírito Santo. Eu acredito que cada um de vocês, só se vocês forem hereges, né?
apesar que temos aqui que sabem, não teria coragem de entrar na igreja e sujar a igreja e sair quebrando as imagens. Por quê? Porque vocês sabem que lá é um lugar sagrado. Você sabe que lá é um lugar sagrado, lá está Deus. Ninguém chega dentro do sacrário e coloca uma panela de feijão. Pensou? Na hora da missa, vem o padre e coloca uma panela de feijão dentro do sacrário. Aí Deus mora aqui, vou guardar aqui esse feijão, para ele guardar esse feijão para mim. Ou ele vai esconder uma carne, ou vai esconder um bombom. Igualzinho eu vi na internet aquela foto tão engraçada. Como proteger o seu sorvete, né? Arranca o rótulo, escreve feijão. Porque é tão engraçado, né? No código feijão. Aí ninguém vai tomar seu sorvete ou ter escrito feijão. Nós não vamos fazer isso com o sacrário. Você não vai pegar uma lata de feijão mudada em sorvete e colocar no sacrário. Por quê? Porque Deus mora lá. Olha, se cada um de nós aqui tivéssemos consciência, Deus habita aqui, você acha que você faria com que o seu corpo fosse um lugar de pecado? O problema é que nós perdemos essa consciência por segundos e por isso nos tornamos em tempo de tudo menos de Deus. Então a humildade, ela me faz me respeitar como a imagem e semelhança de Deus, me faz me respeitar como um templo do Espírito Santo e me faz respeitar o outro. Olha a temperança, que coisa. A temperança é uma virtude que todo mundo tem que lutar por ela. É o meio termo, né, na verdade. Quando você chega no meio termo de tudo, você não é exagerado. Você não é muito para lá, nem muito para cá. Você está no meio. A virtude está no meio. Você sabe a medida certa da tua vida, do teu temperamento, daquilo que você suporta. Você vive isso? Temperança. Você sabe conviver com as pessoas, você sabe o seu limite. A temperança é o limite espiritual e corporal que nós temos. Você sabe até onde você vai na paciência, até onde você vai na caridade, até onde você vai no suportar as coisas, você sabe. Você não extrapola a medida. Porque quando você extrapola a medida, você maltrata o outro e se maltrata também. Agora, nunca se esqueçam, gente. Uma virtude depende da outra, como eu disse a vocês. Quando vocês prometerem algo, cumpram. Nem que você tenha que morrer, mas você tem que cumprir. Não importa o que você vai perder, mas se você prometeu, você tem que cumprir. Por amor. Senão você maltrata a pessoa que você prometeu a pessoa amar. O difícil é porque do jeito que você é infiel consigo mesmo, você é infiel com todo mundo ao seu redor. E automaticamente, sendo infiel com todo mundo, essa infidelidade, ela reflete em Deus e com as coisas de Deus. Depois, a humildade heróica, que é a humildade dos santos, que os anjos nos inspiram. Ou seja, no momento da pior tentação, da pior provação, da pior dificuldade, você não se esquece de quem você é. E você consegue vencer. O problema de tudo é o esquecimento de quem nós somos. Para Deus, não para o próximo. Como nós meditamos de manhã, nós dizemos que amamos certas pessoas, mas nós não tratamos elas como devíamos tratar, não é assim? E nós fazemos isso com Deus também. Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não tratamos como Deus, não. Nós não o tratamos como o único Senhor da nossa vida. Nós o tratamos como qualquer coisa ou qualquer um a tratar o próximo. Tratar a Deus. A humildade heróica é essa. Você está numa situação em que, humanamente falando, você vai perder todos os eixos. O que você faz? Você continua firme. Estão te perseguindo e te humilhando, que bom. Você continua em paz. Por quê? Porque você sabe quem você é.
Quando nós perdemos a paz numa tribulação, é porque nós não sabemos de quem nós somos de verdade. Se soubéssemos, nós não perderíamos a paz, de maneira nenhuma. Essa é a humildade em grau heróico. Olha São Francisco quando diz: eu sou o que sou diante dos olhos de Deus. Podem me chamar de santo ou de pecador, dizia São Francisco, eu sou o que sou diante de Deus, eu sou o que Ele acha de mim, como dizia Santa Teresinha. E nós não nos preocupamos com isso. Às vezes nós ficamos aqui: nossa, será que fulano pensa de mim? Será o que Beltrano acha de mim? Não. Eu preciso pensar constantemente o que Deus pensa de mim. Vocês já se questionaram hoje? O que Deus está pensando de vocês agora, vendo vocês aqui? Porque se Deus tivesse o meu pensamento, Ele estava pensando muita coisa. Pelo que eu vejo. E Deus que perscruta os corações? Nós temos que pensar nisso. O que Deus está pensando de mim agora? Às vezes você pode estar fingindo de santo bem ali, mas Deus sabe quem você é lá dentro. Nós enganamos as pessoas, porque as pessoas não entram na nossa alma. A Deus não se engana. Essa é a verdadeira humildade. Você sabe que Deus sabe quem você é. Isso basta, não precisa fingir. Eu não preciso forçar uma vida que eu não tenho. Engraçado, às vezes nós forçamos a barra, né? Nós forçamos virtudes que nós não temos. Nós forçamos atitudes que não temos, devoções que não temos, amores que não temos. Nós forçamos para nos parecer. A virtude heróica vem para nos salvar. Você tem que ser você. Você sabe quem você é diante de Deus, não sabe? Ai, que bom. Você é isso, diante de todas as pessoas. Diante de todas as pessoas. Quando São Francisco estava morrendo, os frades começaram a falar: só vai para o paraíso. Vai não sei aonde, né? Ele disse: eu sei que eu vou para o purgatório, porque eu fui muito infiel. Meu Deus, se São Francisco falou isso, vale mais. Se São Francisco, que teve o coração que mais se assemelhou ao coração de Cristo, disse que ele foi muito infiel, avalie a nossa postura diante de tão poucas coisas que Deus exige de nós. O que Deus exige de você? Humanamente falando, que nós o amemos na vida a qual Ele permite que nós vivamos. E esse amor que é tão negligente, quando vocês puderem, acredito que vocês passarem pela rua, olhem os pássaros do céu. Eles cantam. Eles foram criados para cantar para Deus. Eles cumprem bem o papel deles. Tem dia que eles até enchem a nossa paciência, né? Portanto, cantar. Eles enchem a nossa paciência porque eles não foram criados para cantar para nós, para cantar para Deus. Eles cumprem o papel deles e nós. Nós não cumprimos o nosso papel. Nós não sabemos quem nós somos. Então a humildade, vocês viram o quanto a humildade é essencial. E é bom nós corrigirmos bem, né? Essa ideia de humildade ser sinônimo de sujeira, né? Humildade não é sinônimo de sujeira. Humildade é consciência de quem você é. Quem você é. Não coloquem, não queira justificar a sua culpa em uma virtude. Tem gente que fala assim, né? Não, eu quero ser pobre. Anda mulambento e sujo. Eu não teria coragem de ficar perto de uma pessoa que diz que serve a Deus, mas anda na carniça desse jeito. Não dá. Não dá. Ser pobre, ser filho de Deus, é viver com o que você tem por amor. Você cuida de si. Ninguém precisa andar igual uma árvore de Natal, né? Pendurada, cheia de penduraqueira e pintada toda a vida. Não. Você não é uma tela de pintura e você não é uma árvore de Natal para pendurar pisca-pisca. Você é uma pessoa. E você tem que cuidar da sua natureza, da sua pessoa. Por quê? Você é templo do Espírito Santo. A pobreza,
que é fruto da humildade, nos faz cuidar daquilo que não é nosso. Cuidar daquilo que não é nosso. Por exemplo, o cuidado que nós tivemos ali quando chegamos, que estava sujo o refeitório, que não era uma sujeira nossa. E para limpar por quê? Depois o povo não falar que fomos nós que sujamos. Precisamos ter cuidado com aquilo que é dos outros. Se fosse nosso, a gente sabia, podia deixar para limpar depois. Não é assim que nós fazemos? Quando as coisas são nossas, nós deixamos para depois. Nós temos que pensar nisso. A nossa vida não é nossa. A minha vocação, por mais que eu diga a minha vocação, porque eu a vivo, mas ela não é minha. Tua vida não é tua, é de Deus. Quando eu morrer, eu vou prestar contas a Deus da minha vida, da minha pessoa, do meu corpo, da minha vocação. Vou prestar contas a Ele. E eu espero que no dia do nosso juízo, Deus não faça conosco o que Ele fez com Lúcifer. Que Cristo elencou muito bem nos evangelhos, que depois nós vamos meditar, dos talentos. O evangelho dos talentos é a imagem de Lúcifer. Aquele que tinha muitos talentos e foi infiel. Infiel. Porque o maior número de talentos é aquele que tinha um. O maior talento é a própria vida. A própria vida. É da vida que vem todos os outros. Ele não produziu. O que o evangelho diz? Toma dele e dê aquele que tem 10. E esse vá para o fogo. Não foi isso que Deus fez com Lúcifer? Ele tinha tudo. Todos os dons, tudo, todos os bens, tudo. Ele não produziu. Ele não multiplicou. O que aconteceu? Deus tirou a sua santidade e o condenou à ausência dele. Você já pensou se isso acontecer conosco? Deus te tirar a vocação, Deus te tirar o matrimônio, Deus te tirar a vida, Deus te tirar aquilo que Ele deu. Por quê? Porque você foi infiel. E Deus olhar para você e dizer: infelizmente você perdeu tudo porque não teve consciência do que e de quem você era. Nós não precisamos chegar nesse ponto. Só que a maioria das pessoas chegam a esse ponto por não conviverem com o seu anjo da guarda, que inspira essa vida. Depois, a outra virtude que os santos anjos nos levam a ter é a caridade. A caridade, que é como São Francisco de Assis. Aquela oração que São Francisco de Assis escreveu, ela resume de um modo muito perfeito, o que é a caridade. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A caridade é dar, sempre, e nunca receber. Essa é uma disposição sobrenatural, porque não é natural. A nossa disposição é, por mais que às vezes você é liberal em dar, você quer que algum dia a pessoa te retribua. É assim? Você quer que ela diga, ao menos um muito obrigado. Quantas vezes o nosso coração se enche de mágoa? Oh meu Deus, eu fiz tudo por aquela pessoa, e aquela pessoa não se dignou nem me dizer: ô cara de tacho, obrigado. Não. A caridade é você dar, não é você receber. Nós não fomos chamados por Cristo para ficarmos aí à porta recebendo méritos e recebendo elogios. Não. Nós somos chamados por Cristo para dar a nossa vida. E Ele vai mostrar como que nós vamos dar a nossa vida. Ele vai mostrar como. À medida em que eu abro o meu coração. Como São Francisco disse: fazer que eu procure mais. Ele vai falando: fazer pelo outro do que receber pelo outro. Meus irmãos, como é que nós queremos viver a nossa fé? E olha que nós estamos no ano da fé.
de uma forma contrária àquela que Cristo viveu. Não tem como. Pois a vivência da fé também tem o seu fundamento na caridade. Você dá sempre. Dar o que o outro precisa. Dar porque ele precisa. Lembre-se, você foi chamado por Deus a dar, não a receber. Aqui nesta terra, não. Só no céu. O céu é o lugar onde Deus vai retribuir 1000 vezes mais o que nós fizemos aqui em prol das pessoas. Aqui não. Por que Deus reserva o prêmio na eternidade? Porque aqui nessa terra tudo passa. Meus irmãos, o que adianta? Às vezes você luta para receber um abraço de uma pessoa. Você se humilha, faz tudo para receber a atenção de uma pessoa. Ela até te dá de lambuja alguma coisinha. Só que é só naquela hora, depois acabou, depois na hora que você precisar de novo, não tem mais. Então a alegria de um coração cristão, a alegria de um coração de uma pessoa que é conduzida pelo anjo, é ela ver o outro feliz, é ela ver o outro realizado, é ela ver o outro santificando, o outro progredindo, mas não agradecendo. Escutem, eu falei 1000 vezes, isso é uma virtude. Não é um ato humano. Para que ninguém na sua consciência fique pensando, isso não existe. Não existe mesmo não, isso não é um ato humano. Isso é uma virtude, é um ato divino. Assim é a vida de um santo. Ele dá tudo. Tudo. Ele dá até o que não tem. Quando necessário. Para ver o outro bem. E ele é feliz por ver o outro indo, por ver o outro alcançar a meta. Essa é a felicidade. A felicidade não é ver o outro voltar e agradecer, porque muitas vezes não vai ser nesse mundo. Aqui nesse mundo, infelizmente, nós não sabemos agradecer as pessoas, agradecer a Deus, agradecer os benefícios, nós não sabemos. Então a caridade é essa virtude que faz você dar tudo, mas esperar. Olha, uma depende da outra, né? Nós já falamos da esperança. A caridade é essa virtude, faz dar tudo para esperar em Deus só. Em Deus só o prêmio. Quem é que pode nos dar um prêmio? Deus. Qualquer dom que nós oferecemos para a pessoa que amamos, nós sabemos que é sempre limitado. Porque a pessoa sempre merece mais do que nós podemos dar. Então o prêmio de tudo foi reservado para a eternidade. E à medida em que vivemos aqui bem, lá nós viveremos bem também. Vamos agora rezar o texto da misericórdia. Todos os dias de minha vida. E a fim de ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos neste dia, ó Mãe Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha mãe e minha senhora, entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escrava, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim, de tudo que me pertence. Sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Recebei, ó benigníssima Virgem, esta pequena oferenda de minha escravidão, em união e em honra à vossa maternidade, em homenagem ao poder que tendes ambos sobre este vermezinho e miserável pecador. Em ação de graça pelos privilégios com que vos favoreceu a Santíssima Trindade, confesso que quero agora em diante, como vosso verdadeiro escravo, buscar vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. Ó Mãe admirável, apresentai-me a vosso amado Filho na qualidade de escravo perpétuo, para que, tendo-me remido por vós também me receba favoravelmente. Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de obter a verdadeira sabedoria de Deus e de colocar-me para este fim no número daqueles a quem amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos e escravos vossos. Ó Virgem fiel, tornai-me em todos os pontos um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada de Jesus Cristo, vosso Filho. Que eu chegue um dia, por vossa intercessão e a vosso exemplo, a plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Deus Espírito Santo, consagrastes Cristo nas águas do Jordão, para que em vós fôssemos batizados e sejais para sempre. Deus Pai, Criador do Universo, para que todo homem batizado na água seja purificado do pecado, renasça para a vida. Filho, santificai esta água, para que todo homem batizado na água, participando da morte e da ressurreição do vosso Filho, se torne semelhante a ele, santificai esta água, para que todos que chamastes renasçam pelo Espírito Santo, façam parte do vosso povo, santificai esta água. Pedi, Senhor, graças perdoai e templar todos eles que usaram desta água, e o poder da afastada do mundo de todas as tentações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus conceda todas as graças espirituais e temporais, desde que usarem esses sinais religiosos, devotamente rezarem, dentro das espirituais temporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.